E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar as etapas para se instalar esse vídeo porteiro da Hikvision. A única coisa aí que eu peço, por favor, é que dê o like e se inscreva no canal para ajudar, incentivar a gente a fazer mais vídeos, tá bom pessoal? Muito obrigado. Como diz aqui na embalagem, ele é de fácil instalação. Realmente ele é bem prático, bem fácil de instalar, mas há uns segredos sobre a fiação, como ligar a fechadura. Então eu peço que fique até o final, que eu vou revelar uns macetes aí do dia a dia que já aconteceu e que pode te ajudar aí em campo, que ele é fácil instalação, mas há alguns segredinhos, tá bom pessoal? Então aqui nós temos o manual bem simples. Primeiro dispositivo aqui é a tela ou unidade interna, é onde a gente vai visualizar obviamente as imagens externas e conversar com a pessoa. Na parte de trás temos o alto-falante. Esses buracos é para encaixar um suporte metálico, o suporte vai parafusado na parede e ele vai só encaixado nesse suporte. Tem um potenciômetro aqui que é para aumentar e diminuir o volume, e aqui são os conectores de ligação. Esse primeiro é o conector que vai ligado à fonte de alimentação, ele é ligado em 12 volts. Então ele está numa posição diferente dos demais. Esse de cima é para você ligar uma segunda câmera analógica, que é muito legal, de outro ângulo, por exemplo, porque a unidade externa já vem com a câmera. Esse primeiro conector a gente liga à unidade externa, eu vou mostrar como. E esses outros três, nós temos a possibilidade de ligar duas unidades externas. Podemos ligar também 3 monitores como extensão, por exemplo, em 3 pontos da residência. Podemos ligar até 2 unidades externas e acionar 2 fechaduras individualmente. Então, os conectores são aqui, eu vou mostrar mais para frente. Na parte da frente aqui da tela nós temos obviamente uma tela de 7 polegadas. Tem um LED aqui que indica que ele está ligado ou alimentado. E 4 botões de operação. Aqui para a gente habilitar a comunicação, abrir a fechadura. Aqui para intercalar entre as câmeras e aqui abrir só o vídeo. E esse buraquinho é o microfone. Essa é a unidade externa. Então essa aqui é a peça que vai lá na entrada da residência, né? No portão ou porta social. Enfim, é a unidade onde a visita vai pressionar o botão aqui, ó, vai tocar lá dentro. Antes de você atender, você já começa a observar o ambiente através dessa câmera. Aqui é o microfone onde a pessoa fala contigo e aqui é o alto-falante onde sai a voz do módulo interno. Aqui é um sensor. Para que serve esse sensor? Para detectar a luminosidade externa e ativar alguns LEDs aqui. Não sei se é possível ver. São 6 LEDs infravermelho aqui que ele ativa através desse sensor quando está escuro. Na parte traseira dele tem os buraquinhos para o suporte metálico para parafusar na parede, né? E aqui são apenas 2 conectores. Um que vem da unidade interna e esse aqui é o que sai para a fechadura. Porém aqui tem um macete que eu vou mostrar mais no final, como ligar uma fechadura elétrica, porque ele não manda alimentação, ou seja, energia elétrica para a fechadura funcionar. Então como que ela vai funcionar? Precisamos ter uma fonte que não acompanha o produto para poder alimentar essa fechadura. Então acompanhe o vídeo que eu vou mostrar também. Vem também uma proteção de plástico aqui para você usar no ambiente externo, uma proteção aqui que acompanha ele já com um bom grau de proteção. Temos aqui a fonte de alimentação, que ela é bivolt automática, ou seja, ela trabalha de 100 volts a 240 sem a necessidade de a gente alterar. Você pode ligar sem medo de queimar essa fonte na tomada aí, mais próxima possível da unidade interna. E ela nos entrega 12 volts por 1,5 amperes. Então qualquer fonte nessa especificação é compatível. Ela vem com um cabinho aqui que dá aproximadamente 1,5 m e o conector próprio que eu já vou mostrar como que insere lá na unidade interna. Então essa fonte você tem que providenciar uma tomada elétrica o mais próximo possível da unidade interna, ou seja, do monitor. Vem 2 suportes iguais a esse, que é para fixar as unidades. Esse é para a unidade interna, o da unidade externa é igual, só que menor. Não vou me ater muito a isso. Isso tu fixa lá na parede ou num painel, enfim, e eles vão encaixado aqui. Obviamente alguns parafusos de qualidade duvidosa, mas que funcionam. Aqui nesse saquinho vem uns cabos fabricante manda, esses flats e esses conectores. Vou começar por esse, que é o adaptador para ligarmos aquela fonte que acompanha ali. Já vem pronto, muito bom, prático, e eu já vou mostrar como ligar. Esse flat é o que vai na unidade externa que vamos usar para ligar as fechaduras. Tá vendo que ele tem apenas 3 vias, branco, vermelho e verde. Esses 2 flats aqui que são iguais, servem para utilizarmos o cabo de ligação da unidade interna com a externa. Segundo o manual, ele pode ser ligado até 100 metros de distância. Então, podemos utilizar um cabo. Eu vou mostrar qual é um cabo bom para fazer isso.
Vem esse outro cabinho com BNC e esse cabinho é muito legal. Ele serve para ligarmos uma câmera adicional. Tem que ser uma câmera analógica. Eu vou mostrar também na prática um exemplo aqui. Esse outro cabinho aqui também serve para ligar uma fonte de alimentação. Caso não utilizemos aquele adaptador que eu mostrei primeiro, podemos usar esse outro cabinho. Muito bom, é um backup, uma forma de fazer uma ligação diferente. É muito interessante. E também já acompanha esse cabo aqui pronto para fazer as ligações da unidade externa com a interna. Porém, eu já tenho algumas considerações a fazer com esse cabo. Ele é aproximadamente 5 metros, já vem prontinho. Esse cabo não é um cabo ideal para ambientes úmidos, ou seja, se tu tiver que passar tubulação subterrânea, não utilize esse cabo. Esse cabo ideal é se você utilizar uma extensão, comprar um segundo monitor e ligar, por exemplo, no segundo pavimento da casa, aí ele é ideal. Para fazer a unidade externa, ele vai dar problema a curto prazo e ele é só 5 metros de comprimento, então não atorem ele para emendar com um cabo mais resistente. Esse cabo é ideal com a extensão, por isso já vem esses dois conectores que, se tu observar aqui, é o mesmo que já acompanha o cabo pronto. Vem dois aqui, ó, um parzinho. Então esse cabo, o ideal dele é para você utilizar para uma extensão e não para fazer propriamente a ligação do vídeo porteiro. Porém, aqui na bancada eu vou demonstrar com esse cabo. Então não utilizem na prática em ambientes úmidos, porque vai te dar problema esse cabo. Ele não vai aguentar muito tempo não. A ligação aqui eu vou começar demonstrando a unidade interna. Vou pegar esse cabo e vou conectar aqui, ó, nesse primeiro conector. Só espetar, ele só tem uma forma de encaixar, não há como ligar invertido. Pronto, tá feito. Agora vou pegar a unidade externa e só há uma forma de eu encaixar nela. Tá vendo que o outro ele não vai caber pelo tamanho físico, então ele só vai caber aqui em uma das posições somente. Ó, eu encaixei e já está feito. Ele trabalha com 4 vias, a alimentação e a parte de dados, que é áudio e vídeo. Então aqui está a ligação da unidade externa com a unidade interna. Porém, não vai funcionar ainda porque não está energizado. Agora então entra a nossa amiga fonte. Temos que ter uma tomada o mais próximo possível lá na casa onde vai ficar a unidade interna. Como eu estou na bancada, eu vou usar a minha boa e velha lâmpada em série, que é muito prática e está aqui bem do meu lado. Vou espetar a fonte aqui, está desligado ainda. Agora entra esse adaptador. Ele já é próprio para isso. Então encaixamos aqui o conector plug P4 da fonte. Só encaixamos aqui. E ele vai na unidade interna. Viramos aqui e ele vai ser possível conectar somente aqui, ó, nesse conector. Tá vendo que ele tem uma cor diferente dos outros e a posição dele também. Então ele vai aqui, ó. Agora é só energizarmos. Veja que o LED está roxo, antes ele estava apagado. Agora eu vou apenas pressionar o botão de chamada, que já está um LED lá dentro. Não sei se é possível ver também na unidade externa, que fica acesa. Eu vou pressionar. E já chamou. Aqui estou eu. E veja, olha que interessante, ele continua chamando, porém aqui na unidade externa ninguém está me ouvindo. Então imagine que eu sou um cobrador, vim cobrar você, você percebeu que era eu. E disse, ah, não vou atender esse cara não. Aí você fica olhando lá, tá chamando. A pessoa na unidade externa não tá ouvindo, mas você já tem a visualização. Isso é legal. E depois de 30 segundos ele para de chamar. Bom, o problema é que se eu atender aqui, eles estão muito próximos. Vai dar uma microfonia terrível. O que é essa microfonia? Uma realimentação acústica. Ó, vou chamar novamente. Vou atender agora. Ó, esse barulho é terrível. Deixa eu desligar. Então, o que acontece? O som que sai de um, entra no outro, começa a amplificar e vai criando um loop infinito e vai dando esse barulho agudo aqui, que é a chamada microfonia. Quando eles estão muito próximos lá no ambiente físico, há um risco muito grande. Soluções de problema seria diminuir o máximo que você puder o volume ou distanciar. A instalação física já resolve isso. Quanto mais próximo, mais suscetível à microfonia. Isso serve para qualquer sistema de interfonia. Não precisa ser vídeo porteiro. Qualquer sistemas aí de interfonia, principalmente analógicos, os antigos, né, HDL, TVA, está suscetível a isso. E nesse primeiro momento já está feita a instalação. Veja, usamos um cabo que acompanha de 5 metros e já está feito, comunicando e funcionando. Porém, ele não vai abrir fechadura nenhuma, né? Apenas vamos ter comunicação. Aqui na interface dele é bem interessante. Temos esse primeiro botão que habilitamos a conversação durante a chamada. Por exemplo, se eu pressionar aqui, ó, olha que não acontece nada. Agora, se eu chamar... E se eu pressionar aqui, eu tenho a comunicação com a microfonia por causa da distância, como eu falei. Se eu pressionar de novo, eu desligo. Esse segundo vai ser para quando eu estou em conversação, abrir a fechadura. Esse terceiro é para aparecer a câmera auxiliar, que no momento não está ligada. Depois eu vou ligar, ela vai aparecer. E aqui seria para intercalar, ó.
intercalar entre a câmera da unidade externa e a câmera auxiliar, que eu vou ligar depois. Agora esse cabinho aqui de 3 vias, ele vai aqui na unidade externa, só tem uma forma de conectá-lo também. E aqui funciona assim, a gente vai ter o vermelho, que é o comum, esse branco que está na serigrafia ali NO, de Normal Open, ou normalmente aberto. E esse aqui, que é o normalmente fechado, o Normal Close. Significa dizer que aqui dentro tem um relezinho, que ele vai abrir ou fechar o seu estado lógico. Mas não vai mandar energia aqui para a fechadura funcionar. Trata-se apenas de um interruptor, podemos dizer assim, que abre e fecha. Então a gente precisa de uma fonte auxiliar para poder ligar a fechadura. A câmera externa que eu vou usar nesse exemplo é uma câmera da Intelbras, é uma câmera Multi HD que eu tenho aqui para testes, porém ela já está convertida para tecnologia analógica. Vou usar essa câmerazinha para demonstrar como é que funciona. Porém, tanto a câmera como a fechadura não vem fonte de alimentação para elas. Precisamos então de uma fonte auxiliar. Há muitas fontes de alimentação no mercado. Uma das mais fáceis de vocês encontrarem aí em qualquer casa do ramo é esse tipo colmeia. Essa aqui, por exemplo, é uma fonte de 12 volts 5 amperes, pode ser até menos, 2 amperes, 3 amperes. De 1 ampere eu não recomendo. Então, é 12 volts padrão por 2 amperes e já vai atender bem. Ela entra aqui, ela é bivolt automática também, ou seja, 127 ou 220 volts, não tem chave de seleção. E aqui as saídas, esse do centro é o aterramento e aqui é o negativo e positivo. Elas seguem um padrão, independente do tamanho dessas fontes, elas seguem um padrão. Então eu vou usar essa fonte, por exemplo, mas você pode qualquer fonte nesses padrões de 12 volts aí, de 2 amperes até 5, vai atender perfeitamente vocês. Então essa é necessário tanto para a fechadura quanto para a câmera. A fechadura que eu vou demonstrar a ligação vai ser essa fechadura eletromecânica, né? Que é um dos modelos mais comuns que tem no mercado hoje, independente da marca do fabricante, o processo de funcionamento delas é muito semelhante. Então eu vou demonstrar com essa aqui mesmo a forma de ligação. Então eu vou abri-la e olha só, ela é bem simples, ela tem toda a parte mecânica e aqui está a bobina de alimentação. Como pode ver, aqui está rasgada a etiqueta, mas ela é 12 volts, esse aqui é o consumo, 6 watts. Por padrão, pessoal, todas essas fechaduras trabalham com 12 volts, de 12 até no máximo 18 volts, tanto em tensão e corrente contínua como em tensão e corrente alternada. Já posso lhes adiantar que, por experiência, trabalho há muitos anos nessa área, ela tem o melhor desempenho com tensão e corrente alternada, todas elas. O ideal então seria usar um transformador parecido com esse, ok? Esse seria o ideal, usar um transformador. Porém hoje é difícil e caro de conseguir transformadores, então vamos esquecer o transformador e vamos ligar numa fonte de tensão e corrente contínua mesmo, como eu já falei. Então ela trabalha sob pressão, toda vez que essa bobina é energizada, ela atrai essa trava e libera o mecanismo. Bem simples. Então é aqui que tem que chegar a alimentação, ou seja, a energia elétrica. Então eu recomendo passar um cabo de 2 vias de no mínimo 1,5 milímetros. Pode ser um cabo PP, pode ser um cabo paralelo aqui da fechadura até aonde vai ficar a unidade externa, obrigatoriamente. Então você já tem que deixar uma tubulação saindo da unidade externa, bem escondida essa tubulação, essa fiação, chegando até onde vai a fechadura. Aqui nesse exemplo eu vou utilizar esse cabo de 1,5 milímetros, 2 vias, é um cabo paralelo. Aí pode usar um cabo PP também. A fechadura tem aqui um buraco próprio para isso, que é na lateral. Esses de trás aqui é para parafusar ela no portão ou na porta, então utiliza esse da lateral, não do fundo. Entramos aqui com o cabo, não tem polaridade, pessoal, ou seja, não existe positivo e negativo. Posso ligar sem medo de qualquer forma aqui. E como é que eu faço? Primeiro, obviamente, eu vou ter que desencapar pelo menos uns 3 centímetros e eu vou mostrar porquê das 2 vias. Dessa forma. Vou retirar os 2 parafusos, que pode ser Fenda ou Phillips. Já retirei, cuidado para não perdê-los. Aqui como é que eu faço? Você pode fazer de várias maneiras. Estanhar, por conectores, da forma que você achar melhor, que ficar o melhor acabamento. Eu divido em 2 partes, insiro o parafuso, pego e faço esse procedimento aqui. Eu gosto muito porque é muito prático em campo. Às vezes você está sem o alicate, às vezes você está sem o estanhador. E faço o mesmo procedimento do outro lado. E agora é só cortar esse excesso para não ficar fechando curto ali. Isso vai te dar um acabamento excelente. Se é a melhor forma, não sei, mas fica bom. Eu faço assim e não tenho problemas em campo. Agora é só parafusar no local.
E já está parafusado. Pessoal, tem que tomar muito cuidado aqui, ó, para não ficar nenhum pedacinho de fio solto, que ele pode encostar aqui, ó, por exemplo, ó, e fechar um curto. Deixei esse aqui solto só para demonstrar. Então tem que tomar cuidado com isso, para nenhum dos extremos ali encostar no outro para não fechar o curto. E tá pronto a ligação aqui, ó. Veja que não tem segredo nenhum, né? É só isso mesmo. Pressiono bem para não dar mau contato. Está pronto na fechadura. Nesse primeiro momento eu vou deixar ela de lado agora. Agora essa fonte. Se vocês perceberem aqui, ó, tem a letra L e N. E assim, então, line e neutro, né? Ou fase neutro de alternado. Aqui seria o terra. Então, como que eu vou fazer? Vou pegar o fio azul, ligar no neutro. Lembrando que eletricidade não se brinca, tem que desligar o relógio, o disjuntor, enfim, tem que desenergizar para você poder fazer essas ligações. Agora a outra extremidade do fio eu vou energizar. E perceba que acendeu o LED, indicando que aqui nós já temos o 12 volts. Agora, obviamente, se eu pegar a outra extremidade do fio da fechadura e ligar direto no 12 volts, ó, ela vai funcionar, ó, certo? Então, obviamente, a gente não pode ligar direto aqui na fonte, né? Porque ela vai ficar aberta direto e vai queimar a fechadura. Então, qual é o procedimento? Aí, na instalação de vocês, vocês vão sair com o fio da fechadura e vão levar até onde está a unidade externa. Quanto maior essa distância, maior deve ser a seção reta do cabo, ou seja, mais grosso, literalmente falando. Eu estou usando 2 cabos por 1,5 mm, aí qualquer coisa vocês podem usar 2 por 2 ou 2 por 2,5 quando a distância é muito longa, senão 2 por 1,5 mm vai resolver tranquilamente. E ele vai ter que chegar até a unidade externa. E aqui na unidade externa, onde a gente vai ligar? Vamos ligar no vermelho, que é o comum. Lembrando que eu estou fazendo uma ligação simples aqui, pessoal, bem simples, só para demonstrar. Aí você pode estanhar, pode usar conector da forma que você achar melhor. E é só isso? Não. Então veja que eu usei um dos fios da fechadura para ligar no comum. Qualquer um deles, não tem polaridade. Sobrou o outro da fechadura. Esse da fechadura, obrigatoriamente, você vai ter que passar um outro cabo para chegar até aonde está a fonte de alimentação. Por isso que eu digo, quanto maior a distância, maior a seção reta do cabo, ou seja, o diâmetro. Como eu estou num cenário aqui muito próximo, eu vou ligar direto ao negativo. Esse que sobrou da fonte. Certo? Então, ó, o negativo já está indo direto na fechadura, porém a outra bobina da fechadura está vindo aqui no comum. Agora precisamos sair com outro cabo aqui do positivo da fechadura até a unidade externa. Então eu aconselho vocês, pessoal, deixarem a fonte o mais próximo possível da unidade externa para minimizar as perdas da fechadura. Porém, não podemos deixar essa fonte em nenhum momento pegar a umidade. Ela tem que estar bem protegida, senão ela não vai durar muito tempo. Agora esse outro cabo que eu acabei de ligar na fonte, levamos ele até a unidade externa. Então, onde que vamos ligar? No branco ou no verde? O verde é normalmente fechado. Olha só, se eu encostar no verde, o que vai acontecer com a fechadura? Ela vai acionar. Então nós devemos ligá-lo no branco. Ligamos aqui. Agora, toda vez que eu tiver em conversação com o vídeo porteiro, antes de eu fazer o teste na prática, vou só isolar aqui de qualquer forma, só para evitar curtos. Lembrando que isso aqui é só um cenário aqui na prática, aí vocês vão fazer essa conexão bem feitinha. Como eu estou fazendo um cenário em cima da bancada, eu vou ligar de qualquer forma aqui. Vou usar uma fita isolante também em cima dos microfones. Vou tampar o microfone da unidade externa para evitar a realimentação. Vou tampar o alto-falante e da unidade interna também para a gente poder fazer um teste. Senão vai ficar aquele ruído terrível e ninguém vai conseguir entender. Tampar o microfone aqui. Tampar o alto-falante também da unidade interna. E vou diminuir o máximo que eu puder aqui do volume do áudio. Aí, beleza. Vou chamar. Situação normal. Vou atender. Agora eu vou abrir a fechadura. E olha o que vai acontecer aqui com a bobina. Acionei. Ó, liberou. Vai ficar aproximadamente 2 segundos e depois ela libera. Ó, voltou ao normal. É assim que fazemos a ligação da fechadura. Bom, então já temos a fechadura funcionando. Vou desligar aqui. Se eu liberar só o vídeo, já estou em comunicação, sem alguém tocar. Posso abrir da mesma forma. Ficou meio bagunçado aqui porque eu estou demonstrando na prática num cenário, mas para vocês poderem entender. Então, basicamente, a gente tem a fechadura, né? Precisamos de uma fonte auxiliar para alimentar a fechadura. Quanto maior a distância da fechadura em relação à fonte, eu aconselharia usar transformadores, tá bom, pessoal? Porque o alternado tem menos perda e ela foi desenvolvida basicamente para se trabalhar com tensão e corrente alternada. Pessoal, o procedimento é o mesmo para quem utiliza esses que são chamados de fecho
eletromagnéticos ou eletromecânicos. São 2 parafusos também, não há polaridade, e no lugar daquela fechadura, a gente utiliza esse fecho também. Esse é para portas leves, ou portões sociais bem leves. Quando ele já é mais robusto, obviamente ou obrigatoriamente, a gente vai utilizar esses modelos de fechadura. O procedimento de funcionamento é o mesmo, então eu nem vou fazer a ligação desse cara aqui. Quando se trata de fechadura eletromagnética, não precisamos dessa fonte. Ela já tem todo um suporte para ela. Precisamos apenas do comum e o normalmente aberto, da mesma forma ligado na botoeira. Isso eu não vou mostrar hoje, tá bom, pessoal? Ele é compatível também com esse tipo de fechadura. Então espero aqui ter encerrado essa questão da fechadura. Vou falar agora da fiação da unidade interna até a unidade externa. Então, como já falei, ele acompanha esse cabo 5 metros, que eu não aconselho usar na prática para fazer a interligação dos dois, porque esse cabo ele não é resistente, ele não vai durar muito tempo. Então, qual cabo utilizar? Então, no manual tem uma tabelinha aqui, ó, conforme a distância é a seção reta do cabo. Então, veja, ó, de 50 metros até menor que 100 metros, 1,5 milímetros. Então, entende-se que ele no máximo 100 metros e devemos utilizar, se a fiação for maior que 50 metros, então um cabo de 1,5 milímetros. Então, os cabos que a gente pode utilizar seria cabos iguais a este, por exemplo, ó, é um cabo para CFTV. Podemos usar os 2 pares aqui, ó, por exemplo, como uma das vias. Porém, esse cabo aqui é um cabo de baixa qualidade. Existe esse outro cabo que é um cabo Gigalan Cat6 para rede. Qual é a diferença? A seção reta dele é muito boa mesmo. Esse cabo você poderia usar tranquilamente. Ele é um cabo um pouco caro, mas é um cabo de excelente qualidade. Porém, esses cabos aqui estão suscetíveis à umidade. Aquilo que eu falei, se o ambiente for úmido aí vai te dar problema logo. Existe esse, por exemplo, que é um de telefonia. O nome dele é CTP-APL. Então existe de vários pares. Esse é um cabo próprio para ambiente externo. A capa dele com blindagem é um cabo muito bom. Porém, é um investimento bem mais caro também. E existe esse outro também para rede de computadores, que ele é blindado. Esse cabo seria o excelente. Um cabo de excelente qualidade. E olha só, ele tem uma capa, 2 capas. Tem mais uma proteção de alumínio aqui, ó. E aqui está os pares, ó, 4 pares. Você pode usar cada um dos pares como uma via e seguir essa conexão. Por exemplo, pode escolher um para ser o vermelho. Aqui você escolheria o branco do laranja, por exemplo. Ó. E só fazer da mesma cor na outra ponta. Pode utilizar então o azul para ficar mais intuitivo. O preto pode ser o marrom e o amarelo pode ser o verde, por exemplo. Então você já teria aqui o cabo suficiente para você fazer uma instalação. Então esse cabo blindado, ele é o mais indicado para ambientes úmidos. Outro detalhe, você não pode passar essa fiação aqui junto com rede elétrica, vai dar ruído, indução e vai acabar queimando o teu aparelho. Então qualquer um desses cabos aqui pode atender vocês. O interessante é só ver se o ambiente aí é muito úmido ou não. Aqui no sul é muito úmido, principalmente no inverno. A gente tem muito problema com redes aqui, muito problema mesmo. Às vezes não dá 6 meses, para de funcionar, principalmente no inverno. Então esses são os cabos indicados. Eu não vou fazer a ligação aqui porque não tem necessidade. A mesma forma de ligar dos 2 conectores, usa o mesmo padrão nas 2 pontas, cores, né? E vai funcionar. Isola bem, faz a conexão aí como você preferir. Pode isolar, pode usar terminais, pode usar conector Sindal, o conector que você achar mais fácil aí na tua região. Pode usar qualquer um desses cabos, tá bom, pessoal? Outro acessório seria uma câmera externa que você pode ligar em outro ponto, por exemplo, pregando pela lateral quem está interfonando aqui, né, no módulo externo. Como que ligamos ela? Toda câmera, por padrão, ela vem 2 conectores. Esse é o BNC e esse é o conector P4 de alimentação, onde todas elas, por padrão, o mercado adotou como padrão 12 volts de tensão contínua para alimentar as câmeras. A fonte aqui do módulo não dá para a gente utilizar, porque ela já está alimentando o módulo. Podemos então utilizar a mesma fonte que usamos para a fechadura, uma vez que ela é 12 volts contínuo, podemos ligar aqui. O fabricante já disponibiliza esse adaptador, esse cabinho, que ele vai ligado aonde? Ele vai ligado aqui na unidade interna. Ele tem o seu próprio conector, é esse aqui, ó. Porém, veja só, ele não manda alimentação para a câmera. Esse cabo é só para receber o sinal de vídeo da câmera. A alimentação da câmera você vai ter que resolver aí. O que eu posso sugerir? Primeiro, vocês vão ter que conseguir 3 conectores. Esses que a gente chama de BNC e esse que é o P4. Esse aqui é um que vai na
câmera, assim, ó, que vai vir a alimentação, e o outro vai vir esse aqui, ó, esse outro BNC, ok? Isso na câmera. Vai ter que providenciar uma caixinha, lá onde vai ficar a câmera, para esconder esses conectores, porque eles oxidam por causa da umidade e param de funcionar logo também, por causa da chuva e do sol. E o cabo da câmera é esse cabo. A gente chama de cabo coaxial, que ele é o próprio para CFTV. A vantagem dele é que vem com bipolar na lateral, já aqui, ó, que a gente pode usar para mandar a alimentação da câmera. Então tu vai ter que sair da unidade interna, né, ou seja, dentro da sua residência, e levar um cabo desse até aonde vai ficar a câmera. Não tem como fugir disso. Lembrando que isso aqui é opcional, né? Então como é que funciona? Eu vou desencapar essas duas pontas imaginando que elas vão ficar lá onde vai ficar a câmera. Primeiro, o bipolar que acompanha ele aqui. Vai vir um par de cabos, um vermelho e um preto. Eu vou desencapar 1 centímetro aproximadamente. Eu gosto de dobrar aqui, ó. E esses, obrigatoriamente, ele vai nesse conector P4. E aqui, ó, tá vendo que tem uma marcação negativo e positivo? O vermelho eu vou pôr aqui no border, onde diz positivo e parafuso. E o preto, onde diz negativo. Então já está aqui, ó, ele tem polaridade, negativo no negativo e positivo no positivo. Esse eu já posso encaixar aqui na câmera, só que ele não está ligado em nada ainda. Essa outra ponta aqui, onde está o coaxial, ele é um pouco diferente. Posso desencapar uns 3 centímetros também. E aqui eu vou ter a malha. Veja, quanto maior a porcentagem dessa malha, melhor a qualidade desse cabo. Esse aqui é um cabo de qualidade razoável. Faço assim. Posso cortar um excesso aqui, deixar 1,5 centímetros aproximadamente, para uma futura manutenção. E agora temos essa outra parte, que é o condutor central de cobre, que está dentro desse material isolante, que a gente chama de dielétrico. Então a gente vai descascar também, vai desencapar. Dessa forma. E veja que ele apareceu aqui. E essa ponta é o que vai no BNC. E como é que funciona? Aqui também. No conector, nós temos aqui, ó, a sinalização positiva e negativa, tá vendo? Então, o positivo é esse carinha aqui, que é o condutor central com isolante, né? Vai a parte de cobre ali. E o negativo é a malha. Se tu quiser estanhar, pôr um terminal, enfim. Eu tô fazendo aqui na bancada no modo mais simples possível, só para vocês poderem entender. A malha é o negativo e o condutor central, sem o seu material dielétrico isolante ali para ser parafusado, é o positivo. E esse então vai no BNC da câmera. Tá feita a ligação na parte da câmera, ó. Então a câmera já está resolvida a ligação. Sobrou então a outra ponta do cabo. Vamos separar o bipolar também. E aqui nessa outra ponta vamos pôr esse outro BNC, onde vai retornar o sinal de vídeo para o monitor. Lembrando que essa ponta vai estar junto aqui com a unidade interna. Aqui nesse outro BNC eu vou fazer a mesma forma. Uma malha no negativo, né, claro, e o outro no positivo. E aqui está pronto, pessoal. Tem esse cabo aqui, então. Esse é o que vai no conector aqui da unidade interna. E lembrando que esse é o que vai na unidade interna aqui. Agora falta, então, alimentar a câmera, que é esse bipolar que está aqui na ponta interna. Bom, aqui ou conseguimos uma outra fonte de 12 volts, ou conseguimos de alguma forma utilizar essa fonte que a gente já usou para fechadura, porque veja, ela está sendo usada só para fechadura, então há um excesso de corrente aqui, então tem corrente de sobra para alimentar esses dois dispositivos. Descascamos aqui, então esse preto vai ser o negativo e o vermelho o positivo. Aqui na fonte que alimenta a fechadura, nós temos os burners de saída aqui, que é o negativo e positivo, que a gente já está utilizando para a fechadura. Então, para não precisar comprar outra, vamos reutilizar essa mesmo, né? Claro. Então, o primeiro deles é o negativo, que é o fio preto. Eu vou fazer aqui, pessoal, esse simulado aqui de qualquer jeito. Então, desculpe a bagunça aí, os fios. Eu só vou inserir aqui, aí você faz o mais acabado possível. E aqui o positivo. Ligamos aqui na saída positiva. Podemos ligar direto. Esse não precisa de retorno. E pronto, já alimentamos a câmera. Então, qual é o procedimento para visualizar essa câmera? Olha só, se eu vier aqui e pressionar esse símbolo de câmera, a tela vai ficar escura. Ela vai levemente ligar um LED ali, mas não apareceu nada, porque nesse momento ele está procurando a unidade externa de número 1, que não existe. Se eu pressionar nesse outro botão, eu vim para a unidade externa 2. Se eu pressionar novamente, eu venho para a câmera
auxiliar. Veja só, tá pegando a bancada aqui, ó. Se eu pressionar novamente, ele vai para outra unidade que não tem, que só tem uma nesse caso, né? Volta para essa outra unidade externa e agora para a câmera. Então é uma forma de eu ver outras partes, outros ambientes, onde eu quiser deixar essa câmera auxiliar. Ele tem um problema que, por exemplo, durante a conversação eu não consigo fazer isso. Eu vou desligar aqui, ó, vou chamar novamente. Vou atender, posso abrir a fechadura, mas perceba que eu não posso intercalar nem câmeras e nem unidade, ó. Tá vendo? Ele não me permite fazer isso, que é uma pena, porque com certeza deveria permitir. Então, pessoal, era só para demonstrar mesmo aqui a forma de ligar esse vídeo porteiro. Desculpem a bagunça aqui de fios, como eu fiz esse amontoado aqui de coisas, que era só para poder demonstrar de forma simples e objetiva. Então, como ligar a unidade externa, a unidade interna, a câmera auxiliar, uma fechadura elétrica e uma fonte que precisamos, pois ele não fornece atenção suficiente para a fechadura. Então eu espero aí que dê o like, por favor, se inscreva no canal para dar uma força. Muito obrigado e até um próximo vídeo.